Fala pessoal, Papo à Vista no ar mais uma vez, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo para você. Um oferecimento de Blends, Reino Saudável, loja em Sorriso, Sinop e em breve em Cuiabá. Vitamina, suplemento, lá tem alimento pro seu corpo, pra alma e pro espírito. Só visitar a loja e visitar também eles no Instagram. E hoje nós temos aqui um cara que é... Que papo bom falar de comida, né? Papo bom. O cara Papo bom. É uma coisa que eu domino, né? É nosso hermano, né? É Hermano de argentino, irmão de montanha, legendário, dá pra ver na camisa dele. E faz uma coisa que não tem quem não goste, um bom churrasco, ou como dizem Mas lá, tem uma coisa que eu um sempre... assado. Assado. Tem uma coisa que eu sempre quis dizer pra você e nunca te falei. Você é um palhaço. Palhaçada isso, hein, cara? Mas nós vamos Isso aí. falar daqui a pouco sobre isso, o pessoal vai entender. Chico Parrilheiro, Obrigado. Assim, para os íntimos, eu conheço ele da época que era Não, Pancho. Ó a tatu do cara ali, ó. Vamos ver, Vai mostra. lá. Ó, aqui Fogo, boi, fogo. os cortes, A E aqui, faca. ó. faca. Aqui vem agora o legendário. Aí, sim. Dá um cara, pouquinho que de tatuagem. top, hein? Você também, né? Não, tô tentando. Mas, ó, vamos primeiro se apresentar. Francisco, Isso. só que lá na Argentina, Pancho. Pancho. Exato. Aí quando você veio pra cá era Pancho. Pancho. Porque o apelido, tipo assim, de Francisco não é uma regra, né? Igual Aham. que aqui. Tipo assim, Chico não é uma regra, que todo Francisco é Chico. É. Lá é o Pancho ou Paco. Então o pessoal Pancho ou Paco. utiliza esses dois, tipo, apelido para chamar. Então, em vez de ser Chico, lá é Pancho. Isso, e se Pancho, você nada a ver, pedir né? cachorro quente em Buenos Aires, Ah. é Pancho. Você viu? Já amanhã deu É um sério chute na mesmo? cabeça. É, você vai lá e vai ver Pancho. Pancho, É me dá um cachorro quente. pancho. E é diferente, é o pão e a salsicha inteira. Igual que nos Estados Unidos. Sei, né? sei. Hot dog, né? Não tem ervilha, milho, Não, bacon, não. maionese. E se Não, você só pedir vontade. cachorro quente na China, vem um cachorro mesmo. Ah, não sabia, não. Esquentadinho ali. Você comeu? Não. Mas vamos falar da sua trajetória Ok. empreendedora, porque você já fez diversas coisas, né? E, inclusive, o Gil deu um spoiler aí. É. Mas- Que negócio é esse de palhaço? Não, mas como é que você veio pro Brasil? Primeira coisa, né? Tá, né? Tá fugindo de quem? Tava fugindo de quem? Da exato. PF, né? Transporte de coisas ilegais. Não, brincadeira. De onde que eu cheguei, como conheço também o Júlio, a história do Pancho e tudo isso. Bom, eu cheguei aqui, primeira vez que eu visitei o Mato Grosso foi em 2011, na feijoada de inverno, que foi justo do lado do Golfe. Para mim foi maravilhoso, clima frio, espetacular. Eu justo me estava formado de administração e contabilidade lá na Argentina e falei assim, é aqui mesmo que eu vou vir a trabalhar. Clima frio, em Cuiabá. Espetacular. Foi, eu acho que os 3 dias que eu peguei, eu falei assim, uau! Te enganaram! Que lugar! Aí me formei, finalzinho do ano, peguei as malas, janeiro eu estava aqui. Fih, era do céu para o inferno em um segundo. E o pior de tudo, eu com a falsa expectativa de que, bom, carnaval tem em todo lugar do Brasil. Então, tipo, minha imagem do Rio, aquela tudo espetacular é Brasil, cara. Cheguei só aqui coisa aonde eu fui para Carnaval de Santo Antônio. Meu Então, tá vendo? Do céu ao inferno. Então, são essas experiências que eu falo assim. E aí fui... Não tinha Google na época. né? não. Até tinha, só que não aparecia isso no mapa, talvez, né? E aí fui me enrolando, né? Como fala o bom cuiabano, né? E fiquei aqui. O primeiro empreendimento que a gente participou conjuntamente com a família foi esse Terra Selvagem, que é um campo de golfe. Aí eu já jogava um pouquinho na Argentina, que é um esporte muito familiar, né? E quando eu cheguei aqui no Brasil, também isso eu achei absurdo. Eu falei assim, cara, em Mato Grosso, o tamanho desse estado, que, sei lá, a metade da Argentina deve ter milhares de campo de golfe. Só tinha um. Só tinha um. No Centro-Oeste tem 3. Eu falei assim, cara, aqui tá uma coisa já errada. Então eu falei assim, bom, eu entrei no empreendimento que eu sei que é bom, porém no lugar talvez não tão bom. Eu falava assim muitas vezes. E essa cultura do golfe, bom, o Júlio joga. Você já jogou alguma vez? Joga Já também. joguei. É. Hoje é. Não, mas joga. Quando Eu a jogo gente mais no viaja... mato. O meu é um golfe selvagem, entendeu? Selvagem golfe. Mas pega bem no taco e bate na bolinha. Né? Não Joga, sei que joga, sentido que joga. você quis dizer, mas tá bom. E aí, bom, essa foi a experiência, né? E aí eu vi também, comecei... Naquela época, Brasil não tinha muito lugar para comprar material de golfe. Equipamentos, você lembra? Então eu trazia, viajava para a Argentina, eu trazia luva, coisa, taco, comprava, e aí começou, né? Posteriormente, você lembra que tinha a cantina, né? Onde que a gente fala que é o buraco 19, que é onde o pessoal termina, né?
E faz a confraternização. E aí começamos também a tocar, criar o driving range, toda essa movimentação, os torneios do vinho, e comecei aí a criar isso. O torneio do vinho é legal, porque aí você não precisa organizar, sabe, aquela grande torneio. Uma garrafa de vinho como presente ali, brinde, já é legal, já dá um ânimo maior pra competir, E né? aí começamos a criar isso conjuntamente. Em 2014 para 15, eu montei um restaurante que chamava Espaço Caminito. Aham. Os primeiros clientes eram os golfistas, porque eles precisavam, você lembra das reuniões que eles faziam mais a porta fechada? Mas onde que era o Caminito? O Caminito era na frente da Arena Pantanal, na Ranulfo Paes de Barro. Ah, tá. Hoje ele foi vendido para uma cantina italiana. É uma cantina, eu esqueci o nome, mas hoje o ponto é uma cantina italiana. Legal. E essa foi a primeira ideia de parrilla argentina. Eu estava em sociedade, dissolvi depois a sociedade, saí, e depois, nesse meio termo, muitas pessoas me procuravam para fazer eventos, tá? Porque ia Eventos privados. Exato. E aí um cara um dia me falou, cara, você fala bem, explica, tem muita pessoa que já viajou para a Argentina que repetir essa sensação gastronômica, essa experiência, por que você não dá um curso? Eu falei, será? E aí eu junto 5 caras e você fala. E aí começou esse projeto bem, tipo, embrionário. E eu sempre falo que não é graças à tua capacidade, né? É graças a Deus. E nesse meio termo, eu comecei minha vida, a jornada da vida cristã, né? Eu me converti em 2016. E aí, realmente, todos os planos que eu fazia, que anteriormente eu não fazia, talvez, por exemplo, a dissolução da sociedade, eu nunca tinha botado isso no plano de Deus. Aqui na tela, nós estamos falando sobre o curso. Isso aqui, exato, isso aqui é uma plataforma, que já vou explicar um pouquinho, que é um subnicho do outro curso, que no meio da pandemia não dava para fazer churrasco, ou ensinar a fazer churrasco, e aí lancei esse curso que é muito nichado, é para viver de churrasco para eventos, ou seja, o cara já é um churrasqueiro, mas não sabe precificar, não sabe como captar. Então, primeiro leads. é como se tornar um churrasqueiro. Isso. E depois é como viver de churrasco. Exato. Legal. Mas desculpa, você estava falando do seu testemunho, vamos retomar. Isso. E aí, me converti e aí comecei esses planos, né? Eu falei, cara, todos os planos o só me cria, mas quem guia é Deus, né? Amém. Então, tipo, Amém. rapaz, essa palavra em provérbio me bateu muito. Eu falei assim, cara, não é como você faz, é como Deus tem já planejado, né? E isso foi uma virada de chave, que foi graças a esse discipulado que eu tive de 2016 para 2017, que eu falei assim, cara, até aqui eu chego e de aqui para frente é só Deus no comando. Então, isso foi a escalabilidade do negócio. Porque eu dava aqui em Mato Grosso, tipo, em Cuiabá e pronto, formava, e você vendia muito rápido. E aí, esse trem pipocou do dia pra noite. Os caras me ligavam, tem um açougue aqui, quero que você venha. Isso começou a ter alcance nacional. Eu viajei primeira viagem, fui para Fortaleza, depois para São Paulo, Minas Gerais, e assim fui fazendo festival, dando curso. E eu vi isso como um negócio, né? E aí, depois, quando eu começo a orar novamente, eu falei assim, cara, isso aqui tem um outro propósito, não é somente lucro. E aí eu coloquei esse propósito na oração, e aí Deus falou comigo que o propósito real era, tipo, transmitir o conhecimento através da gastronomia, mas também falar um pouco de Deus, né? Num evangelismo diferente. Pá, isso aí caiu a ficha e, tipo, assim, cada curso que eu monto, a turma, sempre eu falo um pouco da palavra. O objetivo não é evangelizar, é transmitir, né? Mas ele fala sempre assim que o verdadeiro alimento é a palavra, né? Então, tipo, o cara vai lá para aprender a fazer um bom assado, uma boa parrilla. Mas isso é tão nítido na gastronomia que se você só faz isso como uma técnica e não coloca o ingrediente principal, que é o amor, basicamente o resto não faz sentido. Você pode ser um baita chefe, um baita churrasqueiro, mas esse ingrediente é o que faz a diferença total. Então é meio clichê falar, né, do amor, mas, e mais com papo de fogo e tudo isso, mas isso foi meu propósito e isso que eu venho pregando, né? Que legal. Então criamos uma comunidade que chama Respeito pela Proteína, onde meu objetivo, hoje já não estou muito atuante no mundo de churrasco, né? Faço alguns cursos, porque como chegou um momento que o mercado já tem muitos. E aí, quando o cara quer evoluir, eu falo, bicho, primeiro passo, você tem que entender que o churrasco é mais uma técnica. Você pode ser excelente churrasqueiro, agora tem que saber gastronomia, tá? Então, esse é o que eu indico. Muitos caras estudam gastronomia. E depois, logicamente, ir completando as casinhas. E quando eu estou aí em eventos grandes ou em cursos, sempre tento levar primeiro
que o serviço não é pra gente, né? É para o terceiro, é para o próximo. E você tem que fazer igual como se estivesse fazendo para um mesmo, né? Então, botar muito amor, dedicação, e talvez esse plus que a gente ganhou nesses anos. Que massa, né, cara? Legal, E o legal é que a Argentina é muito conhecida pelo churrasco, né? É o segundo melhor churrasco do mundo depois do Brasil. Então, não sei, o quê? Não, pode ser, pode ser. Eu falei alguma coisa errada aqui? Não, eu tô achando graça da graça dele. De achar que não é. Mas tá bom. Não, mas ficou assim. Não, mas brincadeiras à parte, qual que é a diferença, então, do churrasco argentino, do uruguaio Isso. pro brasileiro? Bom, primeiro que, tipo assim, tudo Uruguai e Brasil é uma sede da Argentina, né? Então, começando por aí. A sorte é que ele é grande e forte, rapaz, senão nós ia se quebrar no pau aqui. Não, brincadeira essa parte, tipo, dentro da história, não, mas não é uma sede, mas é verídico o que eu vou falar. O churrasco em si é uma técnica, começamos por aí. Os indígenas aqui, já na Amazônia, se chama barbacoa, não é o mesmo, um moqueado que eles falam, né? Botam uma grelha de bambu, você deve ter visto, Eu vi, né? tem um índio famoso no Instagram, e aí ele ensinou, ele pega tudo, cara, tinha lá jacaré, tartaruga, tudo, o indígena mesmo, original, legal? Um que eu sei qual que é um Um gordinho. cabelinho, assim, que é engraçado. Eu segui ele. Aí, mas é antigo, ou seja, não é que o argentino ou o uruguaio fez. Isso já está na nossa... Muqueado. Moqueado, isso. Moqueado. É uma técnica. E aí, o que vem acontecendo? Tinha um povo muito conhecido lá no sul. Não sei se você conhece o sul do Brasil, né, mãe? Tem o povo de 7 missões, que são. Então, até a palavra gaúcho e gaúcho são muito similares, né? Porque é do sul. E você vê muitas características, até fisiológicas, entre o argentino e o cara do sul. Por quê? Porque foram colônias de imigrante, europeu, alemão, etc. É o mesmo povo que chegou na Argentina. E, coincidentemente, levou o mesmo gado, tá? O gado europeu, de origem Angus, taurinos, etc. Então, você vê essa qualidade de gado e característica de cozinhar do mesmo exemplo no sul e na Argentina. Muito parecido, até tem essa briga que o gaúcho que ensinou o argentino, etc. Mas, e aí, nesse meio termo, a diferença, para responder tua pergunta, basicamente, são técnicas diferentes. O argentino utiliza uma técnica que chama parrilla. Quando você vai comer a parrilla, muitas vezes você vai ver no cardápio, parrilla para 4. Ou seja, é uma parrijada que vão vir diferentes cortes. Vai vir uma linguiça, vai vir uma morcilla, que no sul fala de chouriço, que é aquela pretona. E diferentes cortes que vão compor esse prato. Tá? Isso se chama parrijada. E a parrilla é nada mais como uma grelha, tipo como um V, sabe? E que tem suas características. Aí, você me fala, o que é melhor? Pelé ou Maradona? Sempre vai falar. Argentina ou Brasil no churrasco. Né? São técnicas diferentes. Entendi. E a técnica argentina, ela tem um porquê de ser aquele V, que é para não pingar a gordura na brasa. Isso. Em realidade, a gordura, justamente nessa V, ela vai escorregando. Então, tecnicamente, ela é mais saudável. Por quê? Porque no espeto, você justamente fura a carne com o espeto e coloca aí. E aí, a gordura vai criando labareda. Então, é mais trabalhoso. Porém, cara, para mim, uma fraldinha assim, sanfonada no espeto, ou aquela picanha medalhão no espeto, é espetacular, entendeu? Uma ponta de peito dando lascadinha, assim, é sensacional. Mas não deixa de ser uma técnica o espeto, entendeu? Então, e carne, você me perguntou também, carne diferentes. Eu sempre falo nos cursos, é impossível você comparar países diferentes, bioma diferente. Clima. E que um indivíduo, porque a gente fala que o animal é um indivíduo, se adapte da mesma maneira. Entendeu? Então, não é natural. Eu falo assim, cara, hoje aqui no Brasil, Mato Grosso, principalmente, um excelente exemplo de exportador de carne. E eu falo muitas vezes, aí me coloco do outro lado, né? Como argentino. Eu falo assim, o brasileiro, não todos, mas em sua grande maioria, tem um afã de dar mais crédito para as coisas de fora que para os tesouros que tem. E esse é meu trabalho. E quando eu comecei essa jornada, aí depois fui reconhecido em 2019 como chefe doma, que é o prêmio nacional. Porque que eu fiz? Fui atrás de todas essas receitas matogrossenses, a técnica, eu falei assim, cara, tudo que você faz é espetacular. Só que você não sabe valorizar
Se eu coloco tudo isso, por exemplo, fiz um pintado na folha de bananeira numa parrilla argentina. Uau! Eu falei, é o mesmo pintado que você come faz séculos. E a folha de bananeira você faz o pacu. Só misturei as técnicas. Basicamente, você vê a folha de bananeira no pacu, quase sempre. Eu vou fazer o pintado. Uau, e que diferente. Deve ser a grelha, que você usou carvão, usou lenha. Não é. É basicamente uma técnica, mas isso foi que a pessoa falou, posso fazer dessa maneira. Legal. E aproveitar o recurso que a terra já mesmo dá. Então, isso foi um reconhecimento muito bom. Para mim, foi uma honra. E muitas vezes você fala assim que a grama do vizinho é mais verde, né? Então tem que vir um cara de fora para te mostrar o que é valorizado aqui dentro. E isso eu sempre falo, né? Porque o gado brasileiro, rapaz, é uma coisa inacreditável. A gente tá nessa onda do Angus, né? Eu sempre fiz churrasco, sempre gostei de fazer e sempre fiz pros amigos, né? O Jules, ele começou a fazer depois que eu comecei a chamar ele pra casa. Porque a churrasqueira dele, na verdade, era uma floreira. Se chegava lá na casa dele, tinha uma planta. Tô mentindo, né? Tô mentindo? Não, eu não assava com tanta frequência. Não assava. Aí eu peguei gosto e agora é todo dia. E aí aqui a gente começou a valorizar bastante o Angus, que já era na Argentina há muito tempo. Quando eu viajei pela primeira vez pra Argentina, eu conheci acho que o Red Angus lá, que você ia lá no Porto Madeira, Buenos Aires. Sim. Lá o pessoal tinha, que era o Zebu, né? E o Zebu, ele acho que pelo tipo de criação inicial do Mato Grosso, criação extensiva e tal, um gado mais que andava mais, era rústico, mais dura, né? mais rústico. Mas é uma carne saborosíssima. Hoje, né, com o gado que a gente tem aí precoce e tal, você faz um Nelore também, né? Com certeza. Muito bom. Mas aí o pessoal Mas ele tem menos gordura. Né? Tem menos gordura, tá ok. É uma entremeada, né? É mais fibrosa, talvez. Hoje, o trabalho da pecuária brasileira é para tirar o chapéu. 2 décadas, ele vem investindo muito em tecnologia. Hoje você vê Nelores com marmoreio, que é aquilo que você falou, a gordura entremeada. O que eles fizeram? Foram pegando genética de um cara que é bom. Eu sempre gosto de fazer analogia. Pense você um cara que geneticamente você é forte, bom. Se eu te tiro de teu hábitat natural e te levo para um lugar frio, que você não vai ter alimento à disposição, logicamente não vai evoluir muito bem. Sim. Então o que os caras começam a ver? Característica genética de um indivíduo aqui, tira e coloca em outra situação. Isso começa a melhorar. Hoje você vê Nelores espetaculares. Cruzamentos, choque de sangue. E é espetacular. Isso, muitas vezes, que nem você falou, é marca. Então, na tua cabeça tem que ser Angus. Então, aí, naturalmente, quando eu te trago um corte de Nelore, você isso aqui é Nelore. Não, isso aqui é Angus. Então, começo a criar esse tabu, quebrar esse tabu. Eu falei assim, cara, você tá comendo um Nelore com marmoreio. Impossível. E eu te mostro, eu falei assim, genética. Entendeu? Então muda muito isso. Criação, né? Também. E eu sempre falo, existem 3 pilares. Ou seja, meu conhecimento também da pecuária é porque família, lá na Argentina, meu pai é agrônomo e pecuarista, então sempre mamei disso. Então, tem um pouquinho mais de propriedade e eu sempre falo assim, cara, eu gosto muito de estudar. E quando eu saí para o Prêmio Doma, eu visitei muitos confinamentos. Também eu sou sócio da outra parte do empreendedorismo, né? De uma empresa que trabalha com sistema, é uma multinacional, se chama SAP, uma empresa alemã, e que trabalha o braço do agronegócio. Então, aí Deus, justamente, eu voltei, porque eu queria voltar um pouquinho para a área de business, né? Na área comercial, etc. E eu falei assim, cara, eu falo os 3 idiomas, e falo, como eu faço para falar churrasco em 3 idiomas? Não tem, então... Eu queria voltar um pouquinho para isso, né? E mais nessa era digital, tecnológica, realmente estava investindo bastante. E aí, juntei o útil e o agradável. Nessa empresa que é tecnológica, visito muitos confinamentos, muitas fazendas, etc., oferecendo o sistema. E aí fui aprendendo, né? Como evolui o gado aqui no Brasil, como é potente. E o consumidor final, muitas vezes, não sabe que tem tudo isso e muito mais aqui em casa. Minha esposa, voltamos semana passada, de Buenos Aires, quarta-feira. Eu falei assim, amor, não é por nada, não é de puxa-saco, nem nada disso, mas o seu churrasco é muito melhor do que a gente comeu. E é carne brasileira. Eu falei, você tá vendo o que eu falo? Eu falei assim, é muito marketing que você vende, entendeu? Fomos no Dom Júlio, que eu recomendo. Você já foi lá? Eu fui Foi lá. agora, E aí, em março. Então... Fez a fila quilométrica ou não? Fez. A gente levou sorte ainda porque eu cheguei lá, aí falou assim, para daqui 3 horas a reserva, né? E aí eu fui num restaurantezinho do lado lá só tomar um vinho. E a gente já tinha desistido. Falei assim, vamos embora pro hotel. Nem ia comer no hotel. E aí passamos no Dom Julio, que era uma quadra de lá. Aí chegou e falou, não, próximo é vocês já. Falei, então vou ficar, né? Então a gente foi, gostei da carne, mas também não me surpreendeu. Assim, eu já comi em outros restaurantes lá,
que tava passando e entrei, não sei nem o nome, não sei nem te falar o nome, porque a carne era Boa. boa igual. Boa igual. Entendeu? Mais Boa barato. igual. Mais barato. Aí tem no Instagram, tem um vídeo que eu coloco aí filmando um pouquinho a parrilla argentina e do Dom Julio. Esse aqui, ó. Qual? Esse aí. O do meio. Isso, do meio. Olha aqui, ó. Isso é bem na entrada lá. É isso. Então, aqui você tem um exemplo de como é a porção da carne, né? Bem legal, bem generosa. E aqui em cima, ó, isso que é importante. Eles mostram os campeões. Por quê? Porque a carne, essa é uma diferença também de restaurantes brasileiros. Tem outro que se chama Cabaña Las Lilas. Me falaram, não consegui ir lá. Pronto. Esse lugar, ele vende sua própria carne. Entendeu? Entendi. Então, ele cria... E tem toda a cadeia integrada. Então, o que acontece? Quando você come, você vê o pedigree do cara, a rastreabilidade. Nesse caso, a carne, ali tá a matriz. No caso, Exato. o boi que deu origem àquela genética. Exatamente. Mas e o que você me diz dele? Eu falei que não me surpreendeu, mas é excelente. Não, eu falo assim, é uma experiência. E tudo conta da experiência, tá? Ou seja, a espera, você quando estava esperando, eles te davam uma tacinha de champanhe, parará. Tudo isso conta, né? Tudo isso conta, mas basicamente é uma experiência. Eu acho muito bom, gostei. Como bem você falou, tem muitos lugares que se come igual e mais barato. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu estava conversando que eles estão só se mantendo graças aos brasileiros. Porque impressionante. Só tinha brasileiro em Buenos Aires. É mesmo. Agora. É o hype da galera indo pra lá e querendo... Preço desvalorizado. O prato aí, uma média, pra você ter noção, tipo, eu gastei equivalente a uns R$300. Eu gastei acho que uns 400 e pouco com vinho. Quase pronto. R$500. Eu não tomei vinho, mas isso aí. Então, tipo, para esse nível, aqui em Cuiabá, você não acha um... Não. Muito mais caro. É muito alto nível e baixo. Por quê? Porque tá Baixo desvalorizado. valor, Mas você não vê argentino comendo aí, você vê só gringo. Olha só, cara. E tem também uma foto aí dos legendários ali, ó. Conta pra gente sobre esse projeto e o que você tem vivido, né? Esse aqui, sou jogador caro, né? Aí, ó. É o Dream Team aí, ó. Tá o Luiz, o Rafa, o Brendo. E, bom, essa era a turma de eventos, né? Então, realmente... Essa história, eu te contei, né? Que eu seguia o Jules e eu vi uma postagem assim do nada de Legendário. E você não tinha marcado ainda, porque não existia Legendário Cuiabá. Não. E eu vi só Legendário Brasil. Aí fui atrás, fiquei assim fissurado. A primeira vez foi em 2019, de 18 para 19 que eu ia fazer. E eu falei, acho que foi de 19 para 20. E eu falei assim, cara, vou fazer. Sem saber nada. E aí, como eu não tinha colocado no plano de Deus fazer, então justo a data que era em fevereiro, em carnaval, eu viajo muito internacionalmente com a empresa, porque é uma multinacional. Não bateu. Não bateu. A grande diferença que eu fiz que eu fiz esse ano em carnaval. Só que eu já, em novembro, que ele lança a inscrição, que esse de Camboriú, rola... Acaba rápido também. E eu fiz. E aí eu falei assim, cara, aconteça o que aconteça, a primeira coisa que eu fiz, comprei a passagem, travei a agenda, avistei toda a empresa e pronto. E já tinha orado, falado. E minha mulher meio como que eu sou da sonda, né? É onda de churrasco, agora onda de camping. Porque Legendário é assim, né? E agora que vamos para o REM, né? Que é do matrimônio. De casais. Nossa, eu já fui lá na Decla, então vamos ter que comprar uma barraca maior. Aquela coisa toda, mas é uma experiência assim... Bom, vocês também são irmão de montanha, é transformadora. Você pode fazer um monte de curso, um monte de desafio. Eu ia subir agora com meu irmão o Monte Iaiim, que é 4.560 metros de altura, antes da Aconcagua. E aí eu falei assim, vou fazer isso depois de que ele seja legendário. Que legal. Porque ele está na Argentina. Diferente. Exato, porque até a subida é fácil. Porém, o percurso, o desfrute o caminho é o que te faz sentir, entendeu? Porque você vai subir... Então, eu já vi cara subindo um lugar espetacular, vento com fone de ouvido. Pô, você tá aí num lugar mágico, escutando vento, você bota uma música, nada contra, mas baita experiência da natureza. Mas Deus te insere dentro do ambiente que você tá. Né? Deus querendo falar com você, sei lá, numa pedrinha que caiu. Aí você, no seu caso, escutando Pablo Vittar.
Tá entendendo? Não compensa. Não, aí você foi longe, né? Pegou, hein? Você acredita que o cara vai estar na Argentina? Eu falei assim, nossa, tá indo pra bom, né? Você falava Aline Barro, até beleza, né? E você viu que ele se entregou, né? Ele pensou, demorou pra pensar. E essa questão aí do palhaço, hein? Fiquei curioso. Ah, tá. O Gil te chamou de palhaço no começo? Foi de graça? Foi pra ofender? Eu acho que lá embaixo tem, mas é na Que Santinha. era um jacaré que tava pendurado ali? Tem jacaré. A gente faz carne exótica, faz rã, faz... que nem pra assar. E tem muita foto de turmas, né? Aí você vê. As turmas Os cursos mesmo, dos né? cursos, Olha entendeu? só. Então, o objetivo é isso. É compartilhar conhecimento. Aí era quando era o digital, né? Esses aqui, o lançamento, que tem toda uma estratégia, né? Uhum. E enfim, foi essa jornada. E palhaço, como fui parar? Eu justo nessa jornada de conversão, Deus, antes de me converter, que tipo, parece que quando você, no mundo cristão, você é como um bebê, né? Você não sabe caminhar e você vai tropicando, papapá, e até pegar. E eu tive a sorte que tive uma pessoa que me, tipo assim, evangelizou, me discipulou, é a palavra certa. E aí justo eu tinha conhecido o Juninho, que é o líder do Operação Sorria. E eu me identifiquei. Por quê? Porque Deus, durante essa vida, ele tinha me dado bastante habilidade. Por exemplo, eu sou mago, fazia mágica, fazia malabar, tudo argentino faz malabar para sobreviver. meu outro sócio disse, argentino no semáforo não passa fome, porque já vem com chip. Aí, contador de história, piada. Então, tipo, tudo isso lá atrás fazia sentido para pequenas coisas, mas nunca tinha parado para se juntasse tudo e se pudesse servir na obra. Uhum. E aí foi esse pum que eu fiquei quase, já tô 6 anos casado, 4 anos nessa jornada, né? 4 anos. E aí era o Palhaço Pancho. Palhaço, eu me especializei, fui em São Paulo, eu movimento fiz com aquele filme que se chama The Patch Adams, sabe? Sei. O cara, o criador do movimento, ele estava lá em São Paulo, eu fui fazer um curso, a vibe desse cidadão é outra, não é outro mundo. Mas se eu queria mamar, sempre fiz isso, eu quero mamar da fonte, então vou lá e busco assim, a ideia matriz, estudo. E aí fiquei nesse movimento, nasceu a primeira filha, e aí entrou a pandemia e fui cada vez diminuindo. Esse é um dos propósitos, voltar aí nesse sábado. Porque uma maneira, né, de quando você ajuda, Deus te ajuda também. Você é um grupo de palhaços que vai em hospitais levar alegria para os pacientes. Exato. E é verdade que nós temos aqui, o Johan também é palhaço molenguinho. Palhaço molenguinho. Esse foi calouro, eu acho que cara, olha só, calouro. Ele fala assim, todo episódio você me zoa, tal, mas não é. Entra o convidado aqui e fala... Palhaço molenguinho! Prazer te encontrar. Como é que não dá, cara? Palhaço molenguinho. Ó, você é o Pancho. O outro Júnior era o quê? Mocorongo. Júnior Mocorongo. E molenguinho era o Johan. Não, tem cada nome, mas... não sei como é, porque você tem que ser batizado e você escolhe o nome. Não sei de onde, talvez alguma falha no inconsciente de molenguinho. De molenguinho. Ele que escolheu porque você falou do cremosinho, né? Cremosinho. Lá tinha algum vestiário, vocês trocavam de roupa, alguém via um ou outro, daí talvez veio o molenguinho? Quando você entra no hospital, você só tem que botar o chaleco, né? E quando você tem... Isso é uma regra, porque, bom, hospital, você sabe que se transmite muita doença, então... e é muito assim, Caxias. Eu não sei se rígido. Molenguinho fazia isso, mas... Antes de entrar, eu tinha que botar o chaleco, e antes de chegar em casa, eu tirava o chaleco, botava numa sacola, tirava a maquiagem, tudo fora, e depois tomava banho, e aí ia com a família. Igual que os médicos hoje fazem, porque de fato você tem um contato igualzinho ao médico. Sim. Não muda nada. Que legal isso, né? Isso era um propósito, então. Com propósito Legal. E realmente me ajudou muito, porque eu tive um acidente de moto, e foi justamente, eu sempre falo, Deus gosta de falar, mas com megafone na dor, né? E, cara, ele literalmente me quebrou, porque eu já tava assim, vai ou não vai? Não tenho morno aqui. Então, isso meu sonho foi tipo, a virada de chave em várias obras. Eu já também participava em pregações para jovens em outras igrejas. Então, tava me usando nesse propósito.
E eu falo sempre, você vai parecer como subindo nível, né? Tanto espiritual, da tua vida empresarial. Sim. E cada nível tem seus desafios, né? Então, você acha que você está bom aqui, mas Deus tem um negócio maior. Mas esse negócio maior vai exigir outras características, outra habilidade, outro tempo, e você vai ter que se preparar para isso. Então, que nem legendário você. Então, tipo... É igual videogame, né? É a fase, no final da fase tem um chefão. Se você não tiver preparado para ganhar daquele chefão... Você vai perder algumas vidas. Você não vai passar de fase, né? Isso aí, não tem estrelinha, plim, plim. E ela se repete. Sempre. Enquanto você não passa por aquele problema, supera aquilo, gera aquele aprendizado... rapaz... E sofre, né? E sofrem. E tem uma analogia com o churrasco aí também, mano. Com certeza. Passar pelo calor, pelo fogo. Mano, fala assim, o fogo é o que cria, né? E sai mais forte, né? Ferro afia outro ferro, um homem afia outro homem, né? Então, aí... E eu uso muita... É engraçado, eu uso muito das palavras, né? Da Bíblia, né? Eu sempre falo, cara, o best-seller é a Bíblia, porque a Bíblia não fala de regras, sino de princípio. E princípio nunca passam de moda. Uma regra, hoje você não pode fumar aqui, uma regra. Acabou. Então, para mim, utilizo muitas sacadinhas assim da própria Bíblia, eu amo provérbios, mas, por exemplo, assim, aos vendedores, que eu tenho 15 vendedores, eu falo, cara, leia provérbio. Tem um tal livro, cara, leia provérbio, que aí tem tudo. Mas porque, cara, tem persistência e paciência. Persistência para vencer qualquer obstáculo e paciência para convencer qualquer autoridade. Mas o que tem? Cara, leia de novo até você entender. e no churrasco tem, por exemplo, Paulo fala assim em um momento dos dons. Todo mundo tem os dons, né? Tem diferentes dons e que cada um faz com esses dons. Porque você serve ao mesmo Senhor, né? Então, basicamente, você pode ter o dom da palavra, o dom da cozinha, o dom de churrasco. Então, o que você está fazendo com isso, né? Não é quão bom você é isso. Então, eu sempre falo, você tem que aproveitar disso para a obra, porque aí vem o resultado. E eu sempre falo, não é fazer para você, eu estou fazendo o papelzinho certo e tudo está indo tudo bem, eu agora venha a mim. Não é isso. É fazer, sim, compromisso e se o coração manda. Se não manda, não faça. É melhor. Eu sempre pensei dessa maneira. E isso vem me levado na minha vida do matrimônio, que eu orei por meu matrimônio, minha esposa, meus filhos, tudo. Então, vem tudo assim no plano de Deus. Obviamente, quanto mais você está do lado da luz, tem mais neguinho aí torcendo, talvez a torcida... Isso, e eu sempre pensei, por exemplo, Legendário. Legendário é uma excelente tribo de homens que andam no mesmo propósito. É verdade. Então, você, mas para... juntasse para amigo para ir para balada, gente que não prestava, você achava rapidinho, não era? Agora, para aquela pessoa que você vai confessar, que vai caminhar na mesma pegada tua, que vai te ajudar. Aí eu não tenho tempo. São tudo caretinhas, são tudo crente baixo. Não é isso, porque você não está num lugar... E quando eu entrei no Legendário, eu falei assim, agora já tô aqui. E isso tem mais uma analogia legal. O braseiro, né? Aquele amontoado lá de carvão, laranjado, né? Incandescente. Se você pega um daquele e tira fora do braseiro, logo ele apaga. Exato. Então você também tem que estar junto para manter esse fogo aceso, Andar né? em unidade. Andar em unidade. Pô, legal, hein? Não é nada. Brasa só, apaga fácil. Não é assim que eu Tá cheio de ditadinho, né? Eu acho que deve ser fazer o palhaço Gilbertinho. Não, deve ser o cara compositor da letra de Pablo Vittar, né? Você vai aí, Gilberto embaixo. E aí, Gil? Não, achei sensacional. Eu já quero fazer um curso, na verdade, com ele. Não sei se você... Você ainda continua fazendo? Mas Vou. Online ou presencial? Tá aí, lancei ontem. Eu não quero viver de churrasco. Não quero que tá primeiro lá. Até porque ele ia viver passando fome. Não. Ele assa bem. Esse aqui já deixa. Clica aí. Tá aí, lançamos agora, já tem algumas curtidas. É um curso, um workshop, vai ser o único desse ano, dia 30 de setembro. 30/9. Isso, 30/9. Começa às 8 da manhã, começa com um café caipira. Sábado? Sábado. Aí vai até às 17, vai ter degustação de bebida, tudo isso. E é uma jornada. Ou seja, o cara vai entrar aí, mas eu não sei assar, ou eu sei assar. Então, tem vários insights que você pode pegar, por exemplo. Legal. E eu ensino técnica. Esse é grande pulo do gato. Então, tipo assim, você a vida toda, por exemplo, cortou contra a fibra. Porque alguém falou, toda a vida como você salga?
Como você salga a carne? Antes, depois, durante? Hoje eu salgo antes. Já salguei depois também, mas eu tô salgando antes. Com sal grosso? Com sal grosso. Eu salgo sal de parrilha depois. Eu já fiz isso aí também. Então são técnicas diferentes. São então, só técnicas. E aí vem aquele gaúcho traz, não, sal grosso e sempre antes. Então, isso, cara, eu falei assim, então vamos fazer o teste, vamos salgar uma antes, durante e depois. E aí você vai comer as 3 carnes e você vai falar. Pô, é o mesmo sabor. Cara, depois eu consegui sentir mais o gosto da carne, mais sabor. É igual cortar contra a fibra, né? Agora veio um videozinho que acho que estourou até no Instagram, acho que do americano, cortando a picanha. Né? Assim, ó, no sentido... Você corta no sentido da fibra, porque depois na hora que você picar, você vai estar cortando contra, né? Eu vi isso aí. E aí alguém fez um teste, eu assisti um teste até. Tem. Assim, ó, prova aí, teste cego, vê qual das duas tá mais macia. Né? A mesma peça. Interessante. E vai ter tudo isso, então. Jeito de cortar, jeito de salgar. É ciência, né? Algumas coisas são técnicas, outras coisas são ciência. Exato. Né? Essa força que você fala é o teste de força de cisalamento, que é a força que teu dente faz. Você bota numa prensa e calcula a pressão que faria cortar contra. Cara, mito. Sal, que desidrata, claro, se você colocar muito 2 dias antes, sim, mito também. Se eu salgo antes, a carne vai perder mais líquido e na hora de assar ela vai ficar mais sequinha, consequentemente mais dura. Mito. Então, tudo isso é prova da ciência. E é muita coisa, assim, de que meu pai fazia assim, porque meu avô essa é a regra. Então, eu vou quebrando isso e aí o cara, bicho, eu só comprava fraldinha, picanha. Só esses 2 cortes. Aí, quando vai ver o leque aí dos cortes aqui da tatuagem, eu falei... E tem muitos cortes que agora, logicamente não agora, mas já faz um tempo o brasileiro é excelente no marketing. Isso não dá para discutir. E se você me falar Argentina, ainda caminha, mas o brasileiro, tira muito de letras. Então, ele popularizou muitos cortes americanos. Exemplo, ponta de peito, que se chama brisket. Aí o cara te cobra 1 quilo, que ponta de peito 14, mas brisket 60. É o nome americano. Outro, miolo de acém, que se chama Denver Steak. Tua mãe já comprava para fazer na panela. Agora você, Denver Steak. Então, o que inventaram? Então, aí que ensino os caras, eu trago o miolo do acém, eu trago o lombo do animal, eu falo, galera, agora vocês vão saber e vão tirar de onde sai o bife chouriço, o bife ancho, e mas se eu vou comprar toda essa peça para tirar, bom, isso fica até o critério, sim, mas quando você vai negociar com o churrasqueiro, com o açougueiro, você vai saber de onde sai o corte. Da onde tá tirando. Então, isso que falta... E aonde vai ser esse curso? Isso vai ser aqui em Cuiabá, numa chácara. Pertinho aqui do Tijucal, antes do Tijucal. 30/9. Esse episódio sai quando, Johan? Dia 19/9. Nossa. Então, falta pouco tempo, gente. Vocês estão assistindo, arrasta pra cima, corre no Instagram dele. Chico Parrilheiro. Esse dá pra fazer. Legal, um valor bacana, ó. E porque você vai ficar o dia inteiro lá aprendendo e comendo e bebendo. Isso aí. E são vagas limitadas. São. Geralmente a gente utiliza 30 vagas, são 6 churrasqueiras, 5 a 6 churrasqueiras, porque... Então é mão na massa. Não é o... Melhor, não é ficar só assistindo. Não, melhorou ainda. É uma técnica diferente, porque, tipo, beleza, eu vi o nego fazendo sempre. Eu também dou isso. Não, é legal também, já é um baita Aí, curso. Quando você vai, e aí eu adoro isso, porque, por exemplo, você vai assar junto, eu vou botar os 2 juntos. E aí o Gilberto já vai mandar a mesma quantidade que ele manda do sal grosso, com sal de parrilha, vai fazer uma placa de sal. E você vai, não, meu amigo, e deixa ele errar, porque melhor errar agora do que lá na frente. E depois aí eu vou corrigir. Também, né? E aí eu vou falar assim, mas era pouquinho, não, experimenta. Então isso é muito real e muito bacana. Eu quero fazer. Que massa, eu também. Porque eu tô no dilema, né? Tô construindo minha casa, e aí a churrasqueira nova tá projetada com... Tava, né? Projetada com uma parrilha. Sim. Né? E eu já fiz a parrilha, mas eu prefiro por gosto. Prefiro grelha, na verdade. Hoje eu tô usando a grelha, mas o brasileirão, né? Com a chama, aquela labareda, isso. Com a moeda, isso. Com a grelha moeda. Né? E aí eu fiquei, será que eu coloco? Será que eu não coloco? Já tô querendo fazer 2, né? Fazer 2. Já dá uma pra ser tradicional assim. e uma parrilha. Porque aí me falta, às vezes, técnica pra fazer a parrilha. Né? Às vezes me falta técnica. Então eu tô com, chegar lá, eu fizer e falar assim, beleza. Acho que é legal também. Aí eu já emendo. Porque comer eu gosto, né? A hora que
vou na parrilha argentina, porra, adoro. E pra mim é mais fácil, ou seja, não é porque eu sempre fiz e tudo isso, sino que é mais fácil. Mas eu já tenho aquela de clássica, né, brasileira de alvenaria, quadradinha. Eu falei assim, cara, como eu consigo adaptar? Hoje já o próprio brasileiro criou uma que você encaixa ela. Eu tive essa encaixada. E aí? Eu tive Não, então... Mas ela tinha o negocinho pra subir na mão. Aham, sim. Né? Não era aquelas elétricas, não, mas eu fiz e tal. Fiz muito tempo. Aí depois eu troquei a grelha da parrilha por uma moeda. Uma grelha de moeda. Você foi radical. Radical. E pegou a manha. E fui radical. Não, e aí peguei a manha. Por quê? Por conta de cultura, né? Meu pai sempre fez e tal, no espeto. Depois começou a fazer na grelha. E eu falei, esse aí eu domino, vamos nele, né? Mas é legal aprender técnicas novas e acho que vou gostar. Até que a tua esposa falou que, nossa, essa é a melhor carne que Dom Julio. Aí você vai começar a fazer isso. Vai morrer na parrilha. Mas, um privilégio estar aqui com você aqui. Falar de coisas tão boas e ver que você coloca o reino em tudo que você faz, né? Não é evangelizando, né? Mas espalhando a palavra para quem você evangelizando através da carne. Isso. Essa é a novidade, né? E a gente faz uma pergunta sempre ao final do programa, e esse final chegou, né? São 40 minutos de programa, o papo quando é bom ele corre rápido, né? A gente passa e a gente nem vê, né? E aí eu queria te perguntar, né? Em tudo que você vivenciou aí, em todas essas frentes de trabalho que você tem, o que você considera hoje um sucesso na vida de um empreendedor e na sua vida? Bom, sucesso para mim é aquele clichê, né? Fazer aquilo que você ama, né? Mas é baseado no teu propósito, que concorde o Deus manda. Então, para mim esse é o sucesso. Tipo, se eu estou alinhado com o meu propósito e o propósito divino e eu estou nele, para mim já estou no sucesso. Eu não espero alcançar ele. Eu sempre falo, eu desfruto o sucesso quando estou no colo do Pai, né? Então, é uma jornada. Porque o cara fala, qual que é teu sucesso? Vender mais, alcançar um império? Fala, não, quando realmente estou feliz e fazendo o propósito de Deus com aquilo que eu estou fazendo e eu estou amando. Então, basicamente, isso é, para mim, a definição do sucesso. E colocar isso no mundo de negócio é meio complicado. Mas quando está alinhado, cara, flui que nem uma beleza. E se eu encho os cursos, não é graças à minha capacidade ou divulgação, é Deus agindo. Se a empresa está indo muito bem, é Deus agindo porque está alinhado aí no propósito, está alinhado com isso. E para mim isso já é o sucesso, está trabalhando junto com a obra do mestre, né? Você não vê nem que está trabalhando, né? Exato. Porque essas coisas vão se fundindo, né? Pelo que eu pude pegar nessa entrevista aqui, é o churrasco que você faz com paixão, é a empresa, né, a SAP, que é uma multinacional, uma empresa gigantesca, é um desafio tocar. Quantos vendedores você falou? Hoje tem 15, mas a empresa toda tem 100 aqui no Brasil. No Brasil. Mato Grosso, 15 sob a sua coordenação ali, viaja muito, e família, e também se envolver com a obra, porque isso seria muita desculpa de pessoas que, não vou na igreja, não vou na célula, não vou no culto, não vou não sei onde, porque sou muito ocupado. Ao contrário, né? Isso é uma prioridade para você. E pegando uma deixa aí nessa última subida, né, na montanha, tem vários eventos, né? Mas não vou falar isso aí. E esse foi o recado, né? Porque eu sempre falo, cada desfruta o caminho, ele sempre dá umas... Eu sinto, né? Minha experiência, dá umas puxadinhas de orelha, né? No meu caso, né? Cada um deve ter sua experiência nessa jornada, né? Mas no meu deu uma puxadinha. Ele falou assim, cara, eu quero que você me dedique um pouquinho mais de teu tempo. E aquele medo do empreendedor, do dono da empresa, ele falou assim, cara, dedica um pouco mais. Mas o que vai acontecer se eu passo, sei lá, 1, 2 horas orando, né? Quem que vai cuidar de tudo isso? E essa dor, não é dor, entre aspas, é medo, né? De deixar o pai no controle e falar, cara, isso foi a transformação do último tópico que eu passei por você. Eu entrou assim na ficha. Ele mesmo falou assim, cara, tua filha de 4 anos se preocupa se a conta da luz vai estar paga ou não? Tua filha se preocupa se vai ter comida? Não. Eu, pai. Eu mesmo, você tem que pensar, porque eu sou... Cara, isso, desceu o goela abaixo e falei assim, bom, agora é tempo... Entendi. Falou, eu tô no controle. Exato. E isso foi a puxadinha, ó. Que nem você falou assim, tudo que você faz, tudo bem, você tem 24 horas, mas cadê o tempo comigo, né? Então, isso foi, então agora comecei realmente a voltar a dedicar mais tempo nisso, né? Então o pai, a dica do empreendedor aí, ó, faça, né? Vai, trabalhe,
mas confia que o pai tá cuidando também de tudo e abrindo essas portas. Isso aí. Que legal. E eu queria te presentear com uma caneca pintada à mão por ninguém menos que o Rafael Jonier, um baita de um artista, um cara que a gente é irmão de montanha também, né? E essa caneca não está à venda, ela é um presente só para quem passa pelo programa. Que honra. Então não está à venda, que você possa colocar lá na sua mesa e lembrar de quando você compartilhou a sua história aqui conosco. Muito obrigado. Gratidão. Da mesma maneira, outro presente aqui é o livro do pastor Alexandre Dotto, 40 Princípios para a Prosperidade. Esse já está à venda, tá, gente? Se você quiser comprar. Exato. Diferentemente da caneca. Esse aqui dá massa. Muito obrigado. Vai ser Tenho bem certeza aproveitado. que vão ter várias tiradas aí que você Show de vai bola. poder se inspirar. Mais um irmão de montanha, o Mais um Alexandre irmão de Dotto. montanha. Se você está assistindo e não subiu a montanha ainda, então olha, a gente falou de churrasco, a gente falou da empreendedorismo de diversas formas aqui. Até o palhaço Molenguinho. Até o palhaço subiu. Molenguinho fez parte da história e ele é legendário também. Então se você quiser fazer parte desse movimento, fique atento no Instagram Legendários Cuiabá. Isso Vai aí. ser um prazer ter essa pessoa. Agora eu queria encerrar, cara, fazendo uma pergunta. Eu queria que você falasse: cair no poço não posso. Sabia que eu não consigo falar. Fala aí pra gente. Cair no poço, no poço. Não é cair no poço ou no poço. É que não tem a diferença. Eu cair no poço não posso. Nunca vou falar isso. Aí não dá. Eu quero falar cair no poço ou no poço. Aí não dá. Ó, sabe como... Essa é uma piada. Como se suicida um argentino? Não. Sobe no próprio ego e pula. Boa. E tem uma também, que o argentino queria construir um muro todo ali pra separar a Argentina. Aí o argentino foi, falou: não, eu quero separar do resto da América do Sul, constrói um muro alto mesmo. Aí foi o brasileiro: agora o seu desejo. Falou: construir um muro? Construir bem feitinho, bem fechadinho, fecha. Então enche de água agora. Maldade. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Muito bom. Disfruta o caminho. Desfruta o caminho. Muito obrigado. Esse foi o papo com Chico Parrilheiro, empreendedor raiz. Seja no golfe, como churrasqueiro, como empresário aí à frente de uma multinacional aqui no Mato Grosso. Tô certo? Irmão de montanha, filho de Deus, irmão também de fé, de caminhada, de jornada. Amém. Foi uma aula aí de como se reinventar e de como sair lá da Argentina e vir empreender em Cuiabá, no frio de Cuiabá. No carnaval de... no carnaval de Cuiabá. Santo Antônio. Esse foi o Papo à Vista. Semana que vem a gente tem mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso, uma história digna de ser contada aqui no Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É...